Bom dia com Jesus, cristãos extraordinários, bem-vindo a mais um devocional em 2025. Nosso tema de hoje é corpo, templo de Deus. Mas antes de falar sobre esse tema tão importante, já quero te convidar, se ainda não está inscrito, se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e pegar esse aviãozinho e compartilhar essa mensagem com todo mundo. Lembrando que daqui a pouquinho, ao final, temos aquela poderosa oração da fé. Então já prepara a peça de roupa, fotografia, carteira profissional, copo com água, porque a oração será poderosa e vai trazer milagres, eu creio, em nossas vidas, tá bom? Corpo, templo de Deus. Vamos lá? A palavra está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Esta semana falaremos acerca da saúde, acerca do corpo, porque não há como ter um grande avivamento sem cristãos saudáveis. E por isso eu trago a você essa palavra para meditarmos hoje, porque a própria Bíblia nos afirma nitidamente, claramente, que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, templos de pedra, de madeira, de prata, de ouro, de bronze, seja lá do que ele for feito. Deus não habita em templos feitos por homens. Ele até visita, porque lá estão seus filhos formando a igreja, mas ele não habita. Agora, ele escolheu eu, você, nós, como habitação para o seu espírito. Ele nos escolheu para que através de nós, em nós, ele possa habitar e ele possa agir. Então, nós temos que compreender que para isso o nosso corpo é de extrema importância. E eu e você devemos dar um valor extraordinário, um valor imensurável para o nosso corpo, se sabemos e entendemos que ele se tornou, então, a habitação de Deus. Ele se tornou um templo sagrado. Habita em nós o Espírito Santo. E esse corpo, agora que habita o Espírito Santo, eu e você temos que compreender o seguinte: ele deve ser um corpo saudável. Não por questão de aparência, não é essa a questão, mas por questão de propósito. Não é por questão de ego, não é por fitness, não é por elegância, não, é por propósito. Você já viu, por acaso, alguma linda sinfonia de uma orquestra com instrumentos desafinados? Não tem como. Você já ouviu uma linda música com uma linda melodia com um músico tocando um instrumento quebrado? Não tem como. Como que Deus poderá agir? Como Deus poderá, através de nós, realizar uma grande obra, o grande avivamento, com instrumentos totalmente debilitados? A própria Bíblia diz que Deus não põe o vinho novo em odres velhos. Por quê? Eles rompem. Da mesma maneira, eu e você temos que compreender que aquilo que nós tomamos como decisões diárias, o que comemos, a hora que dormimos, o que fazemos, a forma que nós nos nutrimos, o quanto de água nós ingerimos para poder nos hidratar, os exercícios ou não que fazemos, cada questão são decisões que vão atribuir a mim, a você, ou enfermidades ou saúde. Meu Deus, eu posso dizer para você, como um estudioso do Evangelho e da história do avivamento, como um avivalista que sou, eu te digo, grandes moveres de avivamento já aconteceram na Terra, mas em sua maioria eles tiveram que cessar. Por quê? Porque os instrumentos que Deus estava usando ficaram enfermos, não deram conta do recado. Por quê? Foram totalmente levados a um movimento somente espiritual, a um movimento somente de fé, mas esqueceram de cuidar do físico, do material. E eu e você, já de forma muito bem elaborada por Deus, fomos criados com uma dinâmica perfeita. Temos duas pernas. Uma, você pode dizer, é a espiritual, e a outra é a física. Eu e você temos que compreender que nós temos que trabalhar e melhorar
e cuidar do nosso corpo. Saber o que ingerimos, quando vamos comer, qual é a alimentação, o que ela vai nos proporcionar. A água não pode faltar, porque aquilo que Deus fez é muito melhor do que aquilo que o homem inventou. Então, cuidado. Muitas pessoas nem bebem água, só vivem à base de refrigerante e ainda falam uma besteira. Quando chegar no céu, espero que tenha tal refrigerante. Me poupe. Não é verdade. Temos que tomar cuidado com como ingerimos o sal, como ingerimos os alimentos, cuidado com os fast foods, cuidado no passar da hora de comer, controle a sua vida, o seu sono, o seu tempo de descanso. Temos que entender que essa máquina que temos, chamada corpo, foi confiada a nós por Deus. E o Senhor falou em sua palavra, através do apóstolo Paulo, que esse corpo é templo do Espírito Santo. Você moraria numa casa que está desabando? Você moraria numa casa cheia de mofo? Você moraria numa casa que está totalmente se despedaçando? Você moraria numa casa cheia de umidade, de infiltração? Se você não moraria numa casa que está totalmente sendo depreciada, que está sendo destruída, por que você quer dar ao Espírito Santo um corpo doente, um corpo inabitável, um corpo cansado, um corpo debilitado? Uma questão é você ter enfermidades por motivos que venham já da sua genética, por motivos alheios. Outra coisa é você debilitar o teu corpo, deixar o seu corpo enfermo, inflamar o teu corpo, porque você não se cuida, porque você não controla o seu alimento, porque você não toma suplementos, porque você não faz exercícios, porque você não se preocupa com a sua saúde. Compreende? Então, lembre-se, o meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo é templo de Deus. Olha o que eu escrevi para você no nosso livro, no nosso devocional. Escuta aí. Deus não habita mais em templos de pedra, mas em pessoas. Nosso corpo foi escolhido por Ele como lugar de habitação do Espírito Santo. Isso dá ao nosso corpo um valor sagrado, não por aparência, mas por propósito. Cuide do corpo e saiba que isso é honrar a Deus. Isso envolve decisões diárias, o que comemos, como descansamos, o que fazemos com o nosso tempo e até mesmo o que permitimos entrar nos nossos olhos ou ouvidos. Você foi criado por Deus e comprado por alto preço. Seu corpo pertence a Ele. Trate-o com reverência e responsabilidade. Olha a pergunta que eu te faço, presta atenção. Você tem cuidado do seu corpo como um templo do Espírito Santo? Você tem tido a consciência que o Espírito de Deus habita em você e que o seu corpo é templo dele, é instrumento dele e que você deve cuidar dele de forma devida para que o Senhor possa te usar com maestria? Essa é a grande questão. Então, no decorrer desta semana, falaremos sobre saúde. Para que o grande avivamento aconteça, é necessário cristãos saudáveis e que eu e você venhamos entender isso. Eu prego o avivamento que a maioria não prega. Eu prego o avivamento que as igrejas não pregam. Eu prego o avivamento que a Bíblia ensina e que você e eu devemos atentar a ele para podermos fazer a obra de Deus na terra. Amém? Olha, nós vamos orar neste momento. Mas antes de orarmos, te convidar, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho e agora compartilhe esse devocional com todo mundo e convide seus amigos, familiares e irmãos em Cristo para me seguir aqui neste canal, para juntos nós acendermos o grande avivamento, tá bom? Pega aí a peça de roupa, fotografia, carteira profissional, documento, copo com água, porque agora nós vamos orar. E comece essa oração comigo, repetindo estas palavras. Diga: Senhor, ajuda-me a cuidar do meu corpo de forma que te honre, que minha vida reflita a tua presença, que o nosso corpo seja templo do Senhor e templo agradável, habitável, que não sejamos odres velhos, mas que possamos renovar as nossas forças.
Que o Senhor agora venha nos tocar, da planta dos pés ao alto da cabeça. Todas as decisões, atitudes, alimentação, tudo que fizemos, ó Pai, que até aqui, de alguma maneira, adoeceu o teu templo, adoeceu esse corpo, Pai. Que o Senhor venha arrancar as enfermidades agora. Cura, meu Pai, cada um de nós, da planta dos pés ao alto da cabeça. Tira toda dor, toda inflamação, infecção, tira agora toda doença, tira agora toda enfermidade, seja ela qual for a origem, e dá-nos saúde, Senhor Jesus. Que nós sejamos templos repletos da Tua glória, que nós sejamos templos saudáveis, que nós sejamos templos habitáveis para o Teu Espírito, e que o Senhor possa nos usar cada dia com mais força, com mais poder, com mais unção. Por quê? Porque estamos fortes e saudáveis como os instrumentos afinados para a sua obra. Ó Deus, toca sobre cada um agora. Meu Deus, libera curas e milagres agora. Meu Deus, restaura agora as forças, a saúde e também a consciência sobre cada cristão em se cuidar de forma correta, se alimentar, descansar, se hidratar e, ó Pai, além de tudo, fazer exercícios para que assim o corpo seja, meu Deus, cada dia melhor e possa ser usado pelo Senhor em teus propósitos. Unge agora essa peça de roupa, essa fotografia, esse copo com água, a vida de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, cada moça, cada criança, cada senhor, cada senhora. Pai, que a tua glória se manifeste e que todos digam e saibam que só o Senhor é Deus e que ainda há profeta do Senhor na terra. Em nome de Jesus. Amém. Que maravilha! Você entendeu? Nesta semana falaremos sobre saúde, sobre o corpo, sobre o que Deus tem para mim e para você como conhecimento, para que possamos acender na terra o grande avivamento, esse último e grande e poderoso mover de Deus em salvar vidas na terra antes que ele venha. E não há grande avivamento sem filhos saudáveis. Então, precisamos aprender o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Quero dizer a você que amanhã, segunda-feira, eu estarei aqui novamente a partir das 3 da manhã com mais um devocional, mas também amanhã, às 8 horas da noite, nós temos a nossa live, o nosso culto online, e eu convido você. 2 momentos importantes amanhã, segunda-feira, onde juntos nós vamos aprender sobre o avivamento, sobre o Espírito Santo, sobre a palavra de Deus, tá bom? Então, fique comigo e venha junto conosco para fazermos a obra de Deus, ok? Amanhã eu volto, queridos. Mas antes disso, para você que está comigo no propósito de ler a Bíblia inteira em um ano, leia Salmos, capítulos 93 a 96. E assim nós manteremos aí o nosso propósito, tá bom? Amanhã eu volto a partir das 3 da manhã e que Deus te abençoe até lá. Tchau!